Vai se juntar a nós aqui, Sávia Barreto, falando direto de Brasília, da capital federal. Sávia, boa tarde para você, ótima sexta-feira. Ótima tarde, Joelson, colegas, nossa audiência. Vou trazer aqui logo a informação daquilo que é notícia a partir de agora. Havia uma tensão lá na Assembleia Legislativa por conta do afastamento dos comissionados lá do Poder Legislativo, né, da ALEP, Assembleia Legislativa do Estado, uma decisão que foi tomada e datada do dia 1º de outubro pelo presidente da Casa, Franzé Silva. A informação que chega aqui, todos os comissionados foram reintegrados depois de um levantamento que foi feito e, mais do que isso, receberam inclusive os pagamentos hoje pelos serviços prestados no mês de outubro. Ficou uma coisa meio nebulosa, se seriam ou não remunerados. Está tudo resolvido, tá? Após um mês de incertezas, né, Joelson? Enfim, os servidores agora têm essa segurança. Foi publicado ontem no Diário Oficial da Assembleia 2 atos que trouxeram ali os nomes completos. Quem quiser acompanhar na íntegra todos os nomes, o cidadeverde.com traz os detalhes, mas, enfim, a incerteza acabou. Os ventos de novembro trouxeram mais tranquilidade para os servidores. Pois é, acabou aquela insegurança e me parece que deixou algumas questões aí nesse diálogo com os parlamentares, Lívia, porque todos os parlamentares com quem a gente conversou a respeito de diálogos falavam que esses diálogos eram necessários, né, com a presidência da Assembleia Legislativa para a recondução dessas pessoas, mas havia sempre assim, um sinão, uma coisa, houve um diálogo prejudicado nesse período, apesar de tudo resolvido a partir de agora. Com certeza, Joelson, houve um acúmulo aí de insatisfações e uma insegurança que iniciou como uma insegurança trabalhista, querendo ou não, para os servidores e para aqueles que faziam parte dos comissionados da ALEP, que fazem parte, né, já que retornaram, e também uma insegurança política para aqueles deputados. Teve um momento em que eu estava entrevistando um deputado e ele recebeu uma ligação de um comissionado que estava inseguro, que estava preocupado com essa situação. E ele me disse: Lívia, eu não sei o que responder ainda. Então, assim, essa resolutividade, que por mais que tenha demorado um mês, foi, querendo ou não, rápida, trouxe aí uma segurança política, administrativa e, claro, uma segurança para aqueles trabalhadores que não sabiam o que ia acontecer. Bom, vamos falar agora a respeito do episódio de racismo que foi sofrido pelos futuros secretários de Educação, o vereador Ismael Silva, do Progressistas. Ele registrou um boletim de ocorrência após um caso de injúria racial que teria ocorrido por meio de um aplicativo de mensagens. Ele teria sofrido ofensas raciais a partir deste aplicativo. Hoje, o vereador Ismael Silva recebeu o repórter Bartolomeu Almeida para falar a respeito deste assunto e de como pretende encaminhar a discussão em torno do caso. Vamos ver. Nós tomamos conhecimento dessa fala, infelizmente criminosa, de uma pessoa em um grupo de WhatsApp dos professores do centro de formação, um determinado grupo de WhatsApp. Uma fala realmente com cunho racista, uma injúria racial, né? E que nós tomamos conhecimento com muita tristeza, lamentável, levando em consideração que partiu, ao que tudo indica, de um professor da rede municipal de ensino, e a gente fica preocupado se porventura se manifesta dessa maneira sem nenhum pudor em relação a pessoas públicas, o que realmente não se faz em relação aos alunos ou no dia a dia dessas pessoas. Mas nós adotamos as providências necessárias, registrei o boletim de ocorrência e também estamos aqui registrando nossa denúncia para se instaurar um processo administrativo também no âmbito da Prefeitura de Teresina, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Foi um termo lamentável, levando em consideração que foi uma manifestação em relação a uma fala minha. Eu me manifestei informando que ia denunciar ao MPF o desabastecimento da merenda escolar na cidade de Teresina, e essa foi, entre aspas, a ameaça a qual essa pessoa se referiu e respondeu, informando que mal estava assumindo um cargo, já estava com ameaças, e acabou utilizando o termo como se fosse mais um negro de salão, estilo Jojo Todinho, fecha aspas, foi o termo utilizado de forma pejorativa pelo cidadão. Grosseiro, né? Você viu aí o próprio vereador Ismael falando a respeito dos termos que foram usados na mensagem por esse agressor, e em casos assim, não há que se ter diálogo de acordos e entendimentos com os agressores, não. Isso é um caso que, como o próprio vereador decidiu, é um caso que agora a justiça vai cuidar, a polícia vai cuidar,
Infelizmente, no Brasil, existe esse tipo de comportamento. O Brasil, que deu passos importantes nas medidas para punir severamente pessoas que são protagonistas desse tipo de violência, ainda é um país que observa esse tipo de conduta contra, no caso aí específico, contra o vereador Ismael. Impressionante, né, Lili? Joelson, não existem dúvidas em torno disso. O Brasil, ele é um país racista, que é um racismo que é entranhado ali na criação da sociedade. E por mais que a gente pense, não, a escravidão foi há muito tempo atrás, faz quase 200 anos, então o que são 200 anos? A gente precisa todo dia se policiar e compreender a busca por uma consciência racial, por uma consciência social. E quando a gente vê uma situação de racismo com uma pessoa que não tem escolaridade, com uma pessoa que não tem um discernimento, é o momento de diálogo, de você conversar, de você penalizar, de você culpabilizar ela por aquilo, porque é um crime e é um ato que muitas vezes pode ser cometido sem nem perceber. No entanto, essa pessoa em específico é um professor que tem contato direto com alunos, com crianças, com jovens que estão em formação. Então, como um professor que deve educar, que deve ensinar, ele vai formar um jovem com um pensamento preconceituoso. Então, é inadmissível a atitude do vereador Ismael, que não é pelo fato dele ser um vereador, mas pelo fato dele ser uma pessoa negra que está em ascensão, que está dentro dos holofotes e com razão, ele fazer essa denúncia, ele fazer esse boletim de ocorrência é muito simbólica, é muito necessário e que deva aí criar um certo tipo de noção para essas pessoas que continuam cometendo esse crime incabível. Bom, o secretário também falou a respeito de transição, o trabalho que está sendo feito para desenvolver os projetos e os planejamentos em torno da educação no município. Ele falou que vai se reunir com o atual secretário de Educação, Reinaldo Ximenes, para tratar novas metas, estabelecer novas metas, perdão. E o processo de transição na Secretaria Municipal de Educação tem sido conduzido pelo professor Kleber Montezuma e pela professora Kátia Dantas, que será a secretária executiva de gestão a partir de 2025 na SEMEC. Inicialmente nós tivemos acesso a alguns documentos, outros documentos nós estamos encontrando dificuldades, mas nós temos reunião marcada para a próxima segunda-feira, às 10 da manhã, com o secretário Reinaldo Ximenes, para a gente tratar sobre justamente a disponibilização desses documentos, de contratos, disponibilização de todos os relatórios referentes a processos licitatórios pendentes e vigentes, contratos vigentes, contratos encerrados, enfim, para que a gente possa fazer um panorama e um diagnóstico da atual realidade da própria SEMEC, para que a gente possa, obviamente, fazer um planejamento, um plano de ação para 2025. O secretário, né, que ao que parece não vai encontrar terra arrasada na educação. Os serviços de educação continuaram funcionando sem muitos atropelos aí na gestão do pessoal. A gente tem, principalmente, o calendário já definido, né, para o próximo ano. As dificuldades são aquelas parecidas com a saúde, né? Licitações regulares serem realizadas e dar prosseguimento a essa política de Estado de educação de Teresina, que é fundamental, né? Nós temos índices que mostram a capital como uma das melhores cidades do Brasil na educação pública. Então, por isso, o desafio de Ismael vai ser dar continuidade a essa política de Estado e, principalmente, essa questão das licitações, da merenda e outras dificuldades que têm se registrado atualmente. O vereador também conversou com Bartolomeu Almeida a respeito da eleição na Câmara Municipal, que deve acontecer em janeiro. Mas Ismael comentou o apoio a candidatos. Vamos ver. Nossa decisão aqui na mesa diretora é apoiar um candidato da nossa base. Hoje nós temos 2 nomes que estão aí concorrendo, estão figurando como possíveis candidatos, que é o vereador Bruno Vilarinho e o vereador Aloysio Sampaio. Esses 2 nomes, um deles, o que for colocado à disposição do nosso grupo, é o que vai receber o nosso voto, nosso apoio aqui na casa. Deixa eu chamar a Sávia Barreto de Brasília para falar um pouco sobre essa parte final aí da fala de Ismael Silva. Ele fala a respeito do apoio a nomes da base de Silvio Mendes, não é? Que tem Aloysio Sampaio e ainda Bruno Vilarinho, são nomes que são postos aí como possibilidades. Entretanto, sabe, o que a gente observou nesses últimos dias foi uma movimentação muito grande do atual presidente da casa, Enzo Samuel, na construção de uma eleição, se for o caso, mas, na verdade, a meta é construir consenso em torno do nome dele, Enzo Samuel, na presidência da Câmara. Ele hoje, eu acredito,
e você concordará comigo, tem o favoritismo nessa corrida pela presidência. E tem interlocutores do senador Ciro Nogueira, do prefeito Silvio Mendes, trabalhando nos bastidores para tentar justamente essa união em torno do nome de Enzo Samuel. Qual é o empecilho? O empecilho é a manutenção do nome de Bruno Vilarinho e Aloysio, mas eu destacaria mais o nome de Bruno Vilarinho, que estaria ali, de fato, conversando mais ativamente, teria mais apoios nos bastidores. Então, teria que ter aí um acordo também para contemplá-los, talvez um acordo já pensando e costurando o segundo biênio e um anúncio do presidente da Câmara, Enzo Samuel, com os demais vereadores do PDT, anunciando que fazem parte da base administrativa do prefeito Silvio Mendes, ou seja, firmando esse acordo, não um acordo político, mas um acordo administrativo. Então, se isso acontecer, o que as fontes revelam nos bastidores, Joelson, é que as chances de Enzo ser o candidato de consenso são grandes. Agora, o prefeito Silvio Mendes não bateu o martelo, então está todo mundo aguardando, de fato, que ele decida se vai encampar uma candidatura da oposição, e ele tem dado entrevistas e mostras públicas de que tem outras preocupações, outros problemas e prioridades, ao invés de entrar numa eleição da Câmara nesse momento. Sábia trazendo também informações, acho que a coisa desenha-se cada vez mais para esse nome de consenso aí de Enzo Samuel. Aguardando e acompanhando os desdobramentos dos casos.